eu peguei um trecho de Mateus que eu quero compartilhar com os irmãos ainda. Isso aqui é só para refrescar a memória, mas antes disso, vamos orar, pedindo a bênção, direção e orientação de Deus. Se você puder, feche seus olhos, curve tua cabeça e ore comigo. Pai querido, glorificado, exaltado seja o teu nome. Deus, mais uma vez nos assentamos em torno da tua palavra, com o propósito de aprender do Senhor. E para tanto, Deus, queremos pedir a tua bênção, direção e orientação. Espírito Santo de Deus, visita individualmente e pessoalmente cada vida aqui. Fala ao nosso coração. Pedimos ao Pai, queremos ouvir do Senhor. Em nome de Jesus, amém. E depois, no final da aula, a gente acabou comentando algumas coisas. E eu prometi para alguns irmãos de trazer uma, um trechinho da palavra, justamente que falava sobre algo que nós comentamos. E eu coloquei aqui, e vou até lá, Mateus, capítulo 18, versículo 15 até o 19. Dá uma olhadinha o que diz esse texto. Eu vou ler para vocês, que para quem tiver no celular, pode estar um pouco pequeno. Diz assim: se o seu irmão pecar contra você, vá e sós com ele mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, leva consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo-lhes a verdade: tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo: se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Mateus, capítulo 18, do versículo 15 ao versículo 19. Antes de dar prosseguimento, gente, vocês têm noção da seriedade que é isso? Eu citei, eu parafraseei, né? Como eu parafraseei, eu trago o texto aqui na íntegra, tá? E estamos gravando para ficar registrado. Percebam, o Paulo está orientando para o Tito para ele ser exemplo. E ser exemplo para a igreja, para a liderança, para os irmãos, é viver dessa maneira. Porque se você amar o teu próximo como a você mesmo, se você amar o seu próximo como a você mesmo, tratá-lo como você gostaria de ser tratado, vai ser muito difícil você ter inimigo. Pode ter até algum adversário em termos de pensamento. Eu tenho alguns. Eu tenho gente que às vezes não concorda com o que eu digo. E, gente, eu não espero que ninguém concorde com o que eu digo. Eu estou preocupado em servir a Deus. E eu estou preocupado em expor o texto, expor a palavra. Essa é a minha preocupação. Pode ser que a minha exegese seja um pouco diferente da sua? Ah, Betão, claro que tem gente que enxerga de maneira diferente e interpreta a Bíblia de maneira diferente. É por isso que tem os calvinistas, tem os arminianistas, tem os milenistas, tem os amilenistas, tem os pós-milenistas. Eu convivo com todos eles, amo todos eles e aqueles que defendem essas teses com seriedade, não tem dificuldade nenhuma em me amar. Percebam uma coisa, gente. Quando a gente trata a doutrina dentro da igreja, quando trata princípios,
Alguns princípios não podem ser violados. A palavra de Deus ela é muito objetiva e Jesus é radical em alguns aspectos. Com relação ao amor, não tem meio termo. Eu amo, mas não esqueço. Não. Ah, eu amo, mas com reticências. Não. Por isso que Jesus falou. Perguntaram uma vez para Jesus assim, agora eu vou para lá, vou eu parafraseando de novo. Até quantas vezes devo perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? 7? Jesus falou, não, 70 vezes 7. Uma das maiores dificuldades que a igreja contemporânea tem, gente, não é de frequentar a igreja, não é de ir no culto. Eu já fui em igreja que eu vi irmão brigando na oração. Você imagine falar assim, o irmão orando. Ó Deus, eu te agradeço porque eu não sou como meu irmão fulano, que atrapalha o culto. E o irmão do outro ele responde na outra oração: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Me perdoa. Eu vi isso, gente. No meio do culto, os caras fizeram isso. Eu saí de lá horrorizado. Mas o que que era, Betão? Era uma reunião do Rotary Club? Não, igreja. Eu já vi igreja. E o irmão falar assim: ó, não dá mais para caminhar com você, eu vou embora. Uma delas fica ali no centro de Santo André. Teve um grupo de irmãos que falou assim: ó, não dá mais para caminhar junto com esses irmãos aí, não. Eu vou montar uma outra igreja. Uma igreja que seja bem adequada para a gente. Fora. Então, quando eu trago um texto como esse, e como nós estamos falando, veja bem, gente, eu quero ter o começo. O Paulo está falando para ele pegar líderes, escolher pessoas que sejam idôneas, e depois ele fala o seguinte: ó, as pessoas têm que ser nesse formato, nesse padrão. Eles vão ser os líderes da igreja. Aí ele chega para o Tito e fala assim: Tito, e você, Tito? Capítulo 2. Você vai ter que tomar cuidado de ser assim, Tito. E aí ele começa a falar para o Tito como é que é a vida, como é que é o padrão, como é que é a referência de Deus. E lógico, depois que nós terminamos, que eu terminei de expor o texto, nós ficamos conversando com os irmãos, nós tivemos alguns pontos que foram levantados. E eu parafraseei esse texto. Se o teu irmão pecar contra ti, vai tu e ele só. Meu irmão, alguém pode, dentro da igreja de Jesus, quando a pessoa entregou o coração para Jesus, quando ele foi salvo, transformado pela graça, ele pode brigar com outro irmão? Como é que é isso? Como é que o irmão fica com raiva do outro, que é da mesma, dentro da igreja? Isso é padrão mundo. Em Creta, isso acontecia, porque as pessoas eram mentirosas. A vida das pessoas, dos cretenses, como eu vou repetir, eles tinham na cultura deles, primeiro, influência da cultura greco-romana, a cultura de adoração aos deuses. O deus maior que estava de Creta era Zeus, que ele era Deus. Felizes eles eram com aquele Deus, porque era enganador, mentiroso, enganava os homens, enganava as mulheres. Por isso que Paulo escreveu a carta de Tito com esses cuidados. Então você tem que o texto, por isso que o texto tem que ter o seu contexto. Mas aí Paulo, além de falar da referência que devia ser, ele fala de como devia ser Tito. Eu não conhecia Tito? Conhecia. E mesmo assim, Paulo dá essa orientação para ele, sim. Nós não estamos falando aqui, gente, eu não estou falando aqui para vocês, e Deus não está falando comigo através de vocês.
Porque ainda nós estamos nesse mundo, gente. Nós não temos a influência da cultura greco-romana de um deus chamado Zeus. Nós temos a influência do mundo, da cultura brasileira. E qual é a cultura brasileira? O mentiroso é que leva vantagem. Todo dia você recebe a informação aí pelo WhatsApp, novo golpe. Não é isso? Nós temos a nossa classe política aí. Ah, beleza. Político honesto no Brasil dá para contar nos dedos da mão. Então nós temos essa cultura e todo mundo acha normal. E quando alguma pessoa vai prestar serviço para você, meu irmão, você está precisando de serviço? Vai lá no site da igreja que tem lá os profissionais. Porque por aí tem um bando de profissional picareta, sem vergonha. Sabe por que eles são picaretas e sem vergonha? Porque é a cultura brasileira. É de levar vantagem, é de enganar o outro, é de. E não é diferente dentro da igreja. Robertão, você está acusando a igreja? Não, queridos. Eu estou dizendo que nós temos uma cultura que nós ainda não somos completamente controlados pelo Espírito Santo. Não foi aberto o parênteses da graça. Nós somos alcançados, mas ainda estamos no processo da santificação, buscando a estatura de varão perfeito que é Cristo. Por isso, depois de todo esse compêndio que eu trouxe, pode acontecer de dentro da igreja alguém magoar você, alguém ferir você. E quando isso acontecer, meu querido, minha querida, e você que nos assiste por essa gravação, não fica triste, não. Vai tu e ele só. Põe a mão no ombro. Meu irmão, minha irmã, eu vim aqui para te falar que eu acredito que isso é pecado. Certa ocasião na igreja, eu tive um problema com um irmão. Teve problema, Betão? Tive. E eu fazia parte da equipe ministerial da igreja. Eu recebia, o meu salário vinha da igreja, eu fazia parte da equipe pastoral. Era ministro de tempo integral na nossa igreja. E eu tive uma dificuldade com um irmão. E nós discutimos, não fisicamente, por e-mail. Aí, fui convidado pelo líder. Acontecendo, né? O negócio é esse. Aí eu expus o que estava ocorrendo e disse, pastor, para caminhar junto, tá difícil. Não vai dar. Não tem problema. Você falou que não dá? Eu falei, não, não. Eu ouvi que não dá. Aí falei para eles, você me perdoa, mas o fato está documentado, foi por e-mail. A minha posição é, vamos conversar e vamos acertar e vamos chegar a bom termo. Mas, de qualquer forma, eu fui conversar com esse irmão. Pedi para ele me aguardasse e, em particular, eu cheguei para ele e falei, eu quero que você me perdoe. Ele que disse uma série de coisas ao meu respeito, mas eu falei para ele, eu quero que você me perdoe. Aí ele perguntou, por quê? Porque eu fiquei com raiva de você. E com ódio. E o que o Jesus me ensinou não era isso. Por isso eu quero que você me perdoe. Você pode me perdoar? Nos acertamos, somos grandes amigos. De todos, da equipe pastora, graças a Deus não tenho dificuldade com ninguém na nossa igreja. Tenho divergência de opinião na base teológica, com alguns irmãos. Mas é questão teológica, como eu disse para você.
Tem irmão que é arminianista, tem irmão que é calvinista, tem irmão que é amilenista, tem irmão que é pós-milenista, entendeu? Tem irmão que é milenista. Mas é questão teológica, nós temos divergências teológicas. Mas não impede de andarmos em comunhão e buscarmos a face do Senhor. Não impede de orarmos um pelo outro, intercedermos uns pelos outros, tá? E orarmos em comum pelas coisas da nossa igreja e buscar o crescimento da nossa igreja. Entenderam a ideia, meus irmãos? Fica aí o exemplo da minha vida. Tenho dificuldade nenhuma em expor isso. No passado, não muito distante. E eu vou dizer para você, gente, todos nós estamos sujeitos a isso. Por isso que nós estamos falando aqui. O que eu estou dizendo aqui é que pode acontecer com qualquer um. Pode acontecer? Pode. Então, meu irmão, minha irmã, a recomendação que Paulo está dando para o Timóteo é para ele ficar. Opa, peguei o slide errado. Era um pouquinho só que esse aqui é depois. Continuando, agora sim com o slide certo. Deixa eu colocar para vocês. Assim vocês visualizam. Um novo padrão. Esse novo padrão, pensando no verso 8, esse comportamento deve esses deveres cristãos que todos devemos praticar, embelezando o evangelho que nos transformou. Devem ser vivenciados, não pelas nossas forças, pois não seríamos capazes de obedecê-los. Então você fala tudo isso e eu achando que você era o cara, você foi lá, você pediu perdão, eu achei que você era um cara fantástico, eu quero imitar esse cara. Não, gente, sou um pé de chulé. Quem faz isso é o Espírito Santo. Tudo isso que eu falei é porque é movido pelo Espírito Santo. Pela nossa própria força, você andaria com um tijolo embaixo do braço para tirar naquele que te ofendeu. Ou não? Pela nossa própria força, você ia atropelar as pessoas. Pela nossa própria força, a gente não tinha nem igreja. Sabe por quê? São um bando de doentes, todos diferentes uns dos outros. E sabe o que acontecia? Aconteceria? Colocar todo mundo junto para a família, fazer a mesma coisa junto, de jeito nenhum que esse negócio ia funcionar. Eu já fui em reunião do Rotary Club, já fui em reunião da maçonaria. Ô, Beto, você foi em reunião da maçonaria? Fui. Fui premiado lá. E me convidaram para continuar. Falei, ó, não vai dar, gente. Não nasci para isso, não. Tenho diploma, tenho certificado, tem até vídeo filmando. Se você alguma vez viu no YouTube, tô lá, recebendo o prêmio junto com a revista Caras, o programa do Faustão. Profissional de dois, acho que foi 2006. Profissional do ano de São Paulo. Mas, e vi que lá ninguém, o pessoal não se combina, e lá é movido pelo dinheiro. Na igreja não é movido pelo dinheiro e as pessoas vêm, fazem a mesma coisa, adoram o mesmo Deus, convivem juntas, se amam. Mas pode ter dificuldade? Sim. Aí é onde entra o Espírito Santo, que o Espírito Santo é como um óleo, queridos. E o que sabe que é legal? O Espírito Santo é aquele que lubrifica as relações entre as pessoas. Ó, Espírito Santo. E as pessoas conseguem ficar juntas sem que o atrito gere calor, gera comunhão, gera união. Percebeu a diferença? Passei três ao mesmo tempo aqui. Esse tipo de comportamento, esses deveres cristãos devem ser vivenciados. E fomos transformados.
Isso sim é o novo padrão de vida. Aí termina esse episódio, o capítulo 2. E entramos capítulo 3. Eu vou pedir para alguém abrir o microfone, pegar sua Bíblia e ler o capítulo 3. Eu quero que leia até o versículo 4. Alguém, Eu. qualquer um, pode abrir o microfone Pode e ler ler? para a gente Tito, capítulo 3, começando do versículo 1 até o versículo 4. Lembre a todos que se sujeite aos governantes e às autoridades. Sejam obedientes e estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não caluniem ninguém. Sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas, quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestar, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos, não, é só esse, só quatro, né, pastor? Isso, não tem problema, querida, não tem problema. Tá, tá. Qual é a ideia aqui? A ideia aqui, em primeiro lugar, olha lá você que está com a Bíblia na mão aí, lembre-se a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Começa por aí. Sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Olha quanta dica que Paulo está dando para o Tito. Não caluniem ninguém. Sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com os outros, com todos os homens. Então, então, ele está falando aqui de algo que só o crente tem. Só o crente consegue fazer isso. Só o crente consegue dar esse tipo de exemplo. Normalmente, a doutrina vem antes da prática. Aqui vemos a prática antes da doutrina, mas a doutrina e a prática são inseparáveis. Estou lá no 2. A vida correta é consequência da teologia correta. Doutrina da graça, conexão entre a doutrina e a prática é vital para uma igreja saudável. Aí eu digo para você, queridos, você percebeu qual é a dica que ele está dando aqui? Dica de vida. Dica de vida. Lembre-se, lembre a todos. Então, a orientação que ele está dando para o Tito, fala, Tito, você vai lá e faz o seguinte: você lembra as pessoas que elas precisam se sujeitar aos governantes, às autoridades, ser obediente, sempre pronto a fazer tudo que é bom. Não caluniem. Alguém pode me explicar o que é calúnia? Abre seu microfone aí e fala para mim o que é calúnia. É falar coisa que não é coisa ruim, que não nada a ver com a pessoa. É uma calúnia, que você não tem Não razão verdade, naquilo. não Não verdade. é verdade. Aqui no Brasil, tem uma lei que, se você provar que alguém te acusou de alguma coisa que você não é, calúnia, tá? Mesmo, mesmo que seja coisa boa, mas que você não aceita, eu não sou isso. A lei brasileira
defende você e você pode pedir indenização em dinheiro. Ou a pessoa vai Geralmente pagar não é cesta coisa boa, viu, básica. pastor? Geralmente não é coisa boa uma É calúnia. difícil, Você nunca elogia numa calúnia. é difícil. E essa lei e é o crime de calúnia e difamação. Tá? É crime. Há um tempo atrás não era crime, lógico. Antes do Código de Processo Civil, não era, não era. Depois do Código de Processo Civil passou a ser. Mas a Bíblia, lá atrás, na carta de Paulo a Tito, já dizia, já ensinava. Por quê? Vou repetir. Creta, o negócio lá era igualzinho aqui no Brasil. E hoje aqui no Brasil, a coisa está bem complicada. A verdade é algo muito, muito, muito raro. Então, lembre a todos que se sujeite aos governantes. Em primeiro lugar, se sujeitar aos governantes. Gente, aqui no Brasil, se sujeitar aos governantes, nós somos um país democrata. E o que é a democracia? Democracia é governo do povo, pelo povo e para o povo. Vou repetir. Democracia é governo do povo, pelo povo e para o povo. Isso é democracia. É quando um grupo se reúne com um objetivo comum e a maioria determina o que é melhor para o povo. Isso é democracia. Qual é o propósito que está acontecendo hoje no Brasil com relação à democracia? Porque depois você vai entender por que eu estou dizendo isso. Estão subvertendo a palavra democracia. E o cara pega assim, ó. Eu ia pegar minha garrafa, mas minha garrafa é vermelha. Fechar esse alicate aqui é um ato antidemocrático. Aí você fala assim: ah, então andar com o alicate aberto tem algo democrático. Percebeu a ideia? Qual é a ideia de que você quer corromper o sentido da palavra? Você quer causar confusão. Então, quando a Bíblia diz para obedecer às autoridades, sujeitai-vos a ela, tá? Todos se sujeitem aos governantes. Qual a ideia que você tem? É alguém que vai mandar, eu vou fazer. E se eu disser assim, eu não gosto do que ele faz, é contra a ordem que ele te deu? Não. Você está dizendo, eu não gosto do que ele faz, num país democrático, o que você faz? Depois de 4 anos, você vai lá e troca o governante. Ah, eu vou na rede social, eu vou xingar ele, eu vou falar mal. Nós tivemos um problema seríssimo. Final de 2022, até agora, tem gente que não fala com o outro por causa dessa questão política. Olha o que a Bíblia está ensinando, meu irmão. Minha irmã, olha o que a Bíblia está ensinando. A Bíblia manda obedecer. Então, mas se o cara for um ditador, quero lembrar vocês que Israel, depois que foi para o exílio, até ao final a queda do Império Romano, ela ficou debaixo de escravidão, debaixo de opressão. Por isso que eles achavam que Jesus era o libertador. Quando Paulo escreveu isso aqui, eles estavam debaixo do domínio do Império Romano. Aí você fala assim, mas peraí, e Deus não sabia? Deus não sabia isso? Deus não conhecia o coração do povo e a necessidade que esse povo tinha?
Será que o povo não conhecia? Eu vou pedir para alguém também abrir o microfone, abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 29, no versículo 11. Alguém abra a Bíblia no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, versículo 11. Alguém abra o microfone e leia para nós. O 11 fala: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim de que desejais. Eu pensei os planos que eu tenho para vocês. Plano de paz. Mas aí, Betão, Jeremias não escreveu quando o Reino do Norte estava sendo invadido pelos assírios e foi completamente destruído. E depois o povo vai para o cativeiro e tem essa informação de Jeremias, porque Jeremias está se lamentando, ele não entendia o que estava acontecendo. Ele pergunta a Deus, mas peraí, Deus, é o teu povo que está sendo escravizado, é o teu povo que está sendo tomado. Olha o que está acontecendo com a tua igreja. Aí ele fala assim, mas peraí, como é que pode um negócio desse? Como é que pode? A igreja, o povo que que é o povo de Israel, a raiz de Davi, nação escolhida, povo de Deus. E no livro de Jeremias, no versículo 20, no capítulo 29, no versículo 12, ele ainda diz: Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão Eles e vão me sofrer. acharão quando me procurarem de todo o vosso coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações, de todos os lugares, para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os desportei, diz o Senhor. Mas ela fala assim, peraí, Betão, você deu um nó no cérebro dos judeus. Percebam, até esse período aqui, estão debaixo do Império Romano. E se acontecer no Brasil, virá uma ditadura. Muito improvável que isso aconteça. Nós temos uma ditadura do judiciário aí. Até porque, gente, não fiquem chateados comigo, tá? O brasileiro é tão vagabundo e tão que nem ditadura vai funcionar aqui nesse país. Desculpa. Nada funciona. Quer ver? Esse país aqui não corre risco de dar certo. Não é praga, não. Não corre esse risco. Mas também não tem risco de dar errado. Porque aqui você tem uma direita que não é totalmente direita, pessoal de centro que pende para os dois lados, e uma esquerda que também, de vez em quando, faz coisa da direita. É uma confusão. Você tem uma ideia? Nós temos crentes que se dizem de esquerda. O crente não pode ser de esquerda? Bom, gente, eu tenho dificuldade com esse pessoal que apoia aborto, entendeu? Que é favorável à liberação de drogas. Eu tenho dificuldade com isso. Mas é uma questão pessoal minha. Então você é de direita, extrema direita radical? Não. Nazista também não. Aliás, é proibido ser nazista no Brasil. É, mas o que eu penso é que nem aqui a gente não corre esse risco. Gente, nós estamos. Eu me lembro, desde que eu era pequenininho, final da década de 60, década de 70, esse é um país que vai para frente. Quando o Brasil foi campeão do mundo no futebol, o Emerson Fittipaldi foi campeão da Fórmula 1, aquele negócio todo era uma coisa de louco, né? Vai dar certo, agora vai. O Fusca.
As pessoas podiam comprar, começaram a comprar o Fusca, o pessoal economizava e conseguia comprar o Fusca. Passava na porta da Volkswagen, ó, o que você está fazendo aqui? Tem uma vaga para você. Era assim, a época do milagre brasileiro. Anos 70, regime militar. Aí vem um centro-esquerda, Fernando Henrique Cardoso. Aí tem a eleição, depois aí vem o Collor, depois vem o Fernando Henrique, depois vem o Bolsonaro, que era a direita. Voltamos agora com. O problema não é o político. Enquanto a gente não entender que nós estamos aqui não é para agradar político, fazer campanha para político, ou ser torcida organizada de político. Nós temos que obedecer. E tem que parar de trabalhar para esses homens. Já falei e vou repetir: para de trabalhar para o seu patrão, meu irmão. Quer comais, quer bebais, tudo façais para a glória do Senhor. É para ele. Não precisa trabalhar só quando o seu chefe está olhando. Fazer só quando. Só para o governo não tá vendo agora. Tem crente sonegando imposto. Ah, meu imposto aqui é muito alto. O que a Bíblia manda a gente fazer, gente? O que nós acabamos de ler? Vou repetir. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Sejam obedientes. Lei de trânsito. Passicona. Lei de trânsito. Lei de trânsito. Que tem lei? Nós temos lei de trânsito aqui? Tem. Velocidade 40 por hora. Radar fotográfico. Você passa a 60 por hora. Leva a multa. Esse governo é um ladrão. Não, meu irmão, você infringiu a lei. A consequência é a multa. Eu já estou há 2 anos sem tomar nenhuma multa. A última que eu tomei foi de rodízio. Ah, Betão, você também toma multa de vez em quando eu tomo. E acho um horror quando isso acontece. Como eu tenho uma prótese na coluna, 6 pinos, eu tinha isenção. E só que eu não sabia que a isenção vencia. E um dia eu fui para São Paulo e tomei uma multa lá em São Paulo. Eu estava 3 anos sem tomar nenhuma multa. Até porque é um dinheiro que é jogado fora. É um dinheiro que você perde e ele não volta, não é em benefício nenhum. Regra de trânsito, básico. Ah, mas eu estava com pressa. Querido, a gente tem que ser simples como as pombas, prudente como as serpentes, foi o que Jesus disse. Se você conseguir ser simples como as pombas e prudente como a serpente, hoje eu tive que ir para o Morumbi. Eu dou aula no Morumbi. Eu tinha que estar lá às 10 horas. Eu levantei às 6. Eu sei que para chegar no Morumbi não tem atalho. O caminho mais curto é completamente congestionado. Para sair de Santo André, daqui do bairro que eu moro, tem dia que já leva uns 20 minutos, só para sair do bairro. Atravessar o centro, pegar aquele pedaço ali, perto da Lucas, ali perto da Anchieta, tem jeito, você perde tempo. A Avenida dos Bandeirantes, um horror. Ela é travada do começo até o final. Então o que eu faço? Eu levanto mais cedo. E a velocidade em São Paulo, entrou em São Paulo, é 50 por hora. Não adianta ter pressa. E eu vou dizer uma coisa para vocês: tem um pessoal que ainda anda a 30. Aí se você não orou antes de sair de casa, não teve o tempo de fazer o seu devocional, não orou, meu irmão, você vai ter um infarto no meio do trânsito. Vai morrer, vai atrasar mais ainda o trânsito das outras pessoas, porque você vai morrer no trânsito.
Aí você fala assim, mas o Paulo sabia de tudo isso quando escreveu essa carta para o Tito? Não. Só estou dizendo isso para você obedecer às regras de trânsito, para não tomar multa, para não sofrer e para sair um pouquinho mais cedo de casa. Porque ele está dizendo o seguinte aqui, ó. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e autoridades, sejam obedientes e sejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Aí é difícil. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não estou sempre pronto para fazer o que é bom. Pastor, você está lendo a Bíblia, está dizendo que não consegue cumprir a Bíblia. Eu tenho uma dificuldade com a minha carne, uma luta homérica. Eu quero fazer o que é bom para mim. Eu quero fazer o que é bom e agradável para o meu corpo. Sofá, confortável, série, com pipoquinha. Tem gente que fala assim: ah, eu não consigo ficar sem fazer nada. Eu, eu passo o dia inteiro deitado no sofá, olhando o dedão do pé, não tenho dificuldade nenhuma nisso. Às vezes, no final de semana, no domingo à tarde, né? De volta do culto, escola bíblica dominical, eu deito no sofá e às vezes, gente, eu vou dizer para você, de vez em quando dá uma vontade danada de fazer alguma coisa. Aí eu fico paradinho, bem quietinho, esperando essa vontade passar. Mas, domingo à tarde, gente. Mas isso é eu, né? Isso não é você não, você é diferente. Mas, o Paulo está dizendo assim, ô Tito, quase que eu digo, a parada é a seguinte, mas eu não vou dizer isso não. Estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Pronto para fazer o que é bom. Vou começar no básico aqui, ó. Teu vizinho, quem mora em casa. Alguma vez você varreu a frente da casa do seu vizinho? Hall do seu apartamento. Não, Betão, mas tem outro junto com o meu. Não sou só eu que uso o hall. No básico. Eu vou dar um exemplo na igreja. Igreja, domingo, no dia que o Guatoto estava lá, eu estava lá no fundo. Estava junto do cara da mesa de som. Aí o diácono tinha que vir e falar: irmão, vem mais pro meio aqui para o pessoal que está chegando agora poder sentar nas pontas e não atrapalhar você. Aí daqui a pouco ele e o irmão ficava lá. Como se não fosse com ele. Aí vem o outro diácono. Irmão, não pode vir um pouquinho para cá? Os irmãos que estão chegando um pouco mais tarde poder se acomodar? Quantas vezes, gente, a gente vê irmãos em pé e deixou a bolsa, ou deixou a carteira, ou deixou o celular ali no banco e a pessoa pensa, está reservado para alguém. Só conforto para o irmão assistir o culto. Quantas vezes você se levantou para alguém sentar? Algumas pessoas têm dificuldade de mobilidade, ou está se recuperando de um processo que tirou a mobilidade. Eu tenho o nosso querido Luiz, inclusive, dar essa condição. Que lugar que tem que estar reservado para ele? O banco da ponta, os primeiros lugares mais acessíveis. A gente se preocupa com isso? Não. Eu me preocupo em ficar no melhor lugar que eu fique, que eu possa sair se eu precisar no meio do culto. Vai que no meio do culto me dá sede. Esse culto também não é um negócio tão importante assim, cultuar esse Deus. É que esse Deus é tão importante para mim que eu não posso paradinha para matar a sede, ao banheiro, bater um papo no corredor.
Ô, Betão, você está radicalizando, hein? Não, não, eu só estou dizendo que eu só estou fazendo você entender a extensão do que o Paulo falou, passou para o Tito. Basicão. Sejam, estejam sempre prontos a fazer tudo que é bom. Não caluniem ninguém. Sejam pacíficos. Ah, Pacífico! Tem o Oceano Atlântico e tem o Oceano Pacífico. Eu tenho que ser o folgado, ocupar todos os espaços, todos os lugares, é isso? Onde que a gente começa sendo pacífico? Em casa. No lar. Dentro de casa. Dentro de casa. É aí que você começa sendo pacífico. E é o lugar que é mais difícil de ser pacífico. Sabe por quê? É dentro da sua casa que as pessoas te conhecem. Sabe as suas vulnerabilidades, conhece o teu jeitão, conhece o seu nível de tolerância e às vezes abusam do nível de tolerância. Começa dentro de casa. Segundo lugar, igreja. Mas ninguém vai brigar dentro da igreja. Eu já falei para vocês agora há pouco. E já vi, falei, contei do meu testemunho, do meu testemunho. E dentro da igreja eu tive um atrito com um irmão da igreja. Foi acertado. Não, mas foi um atrito. Eu tinha que ser o pacificador. Pode acontecer comigo? Se aconteceu comigo, pode acontecer com você. Se nunca aconteceu com você, meu irmão, dá glória a Deus. Lá no prédio que você mora, tem gente que vai não ter problema, nem vai na reunião de síndico, de condomínio. Na reunião de condomínio é uma gritaria, uma bagunça. Então, meus irmãos, pacifico. Jesus, no Sermão do Monte, ele diz: bem-aventurados os pacificadores. Quão feliz é os pacificadores. Quem é o pacificador? Daquela oração que é chamada de oração de São Francisco, onde houver ódio, que eu leve ao amor. Onde houver ofensa, que eu leve ao perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a luz. Onde houver erro, que eu leve a verdade. É mais ou menos isso. É o que Paulo está dizendo aqui. Pacificadores. Eu não promovo a guerra, eu não promovo a discórdia, eu não promovo a contenda. Amados, queridos, por favor, em nome de Jesus, vamos voltar para Deus. Encontrou com. Ficou um pouco mais elevado, elevou a voz, começou a gritar. Não, em nome de Jesus. E algumas vezes você vai chegar e eu te repreendo em nome de Jesus. Epa, exortação. Você não fala com o irmão desse jeito. Vem cá, meu querido, vamos orar aqui. Ele é uma ocasião, nós estávamos indo para uma reunião de oração e eu estava com uma irmã da igreja, que aliás ela está aqui no Jardim do Estádio, e estávamos indo para essa reunião de oração e encontramos com os irmãos da igreja. E essa irmãzinha chegou assim: não, não, nós estamos indo para lá, a cambada está toda lá. A irmã, cambada? Que absurdo é esse? Fala de cambada para a igreja.
A irmã ficou nervosa. Que? Não falei nada, não. Opa, parou, em nome de Jesus, parou. Então, vai para de oração. Vamos consertar esse negócio aqui, em nome de Jesus. Começa pedindo perdão e vamos pedir em primeiro lugar, antes de qualquer coisa. Vamos pedir perdão a Deus. Oramos. No meio da rua. Crente fazendo barraco no meio da rua. Oramos. Pedimos perdão uns para os outros. E eu também, que não devia ter gritado com eles, acabei gritando, superando o grito deles. Aí fomos para a reunião de oração. Ô, Betão, você foi pacificador aí, hein? Não, eu gritei com eles, gente. Eu estava aprendendo, eu era novo na fé, mas entendi que aquela situação precisava de correção. E quando assim ocorre, você tem que se posicionar. Ah, não vou falar nada, porque não é comigo. O que Jesus fez quando ele encontrou os vendilhões lá no templo? Se posicionou. Minha casa será chamada casa de oração. Eles transformaram num covil de salteadores. Simples assim. Põe ordem na bagunça. E algumas vezes pacificar vai ser colocar ordem. Continuando. Ainda no capítulo, olha só, isso é tudo isso no comecinho. É, amáveis. Amáveis. Mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Ah, Betão, então quer dizer que não é só na igreja que eu tenho que ser bonzinho? Não é só com o pastor que eu tenho que ser amável? Com todos os homens. Betão, mas o presidente, o outro presidente aí, esse presidente aí, amáveis com todos os homens. Na tua tradução está todos também, ou é só na minha? Dá uma olhada aí se é todos os homens. É todos. Então, gente, se está todos, até com o bandido, eu vou ser amável com o bandido, Betão? Todos os homens. Certa ocasião, eu fui assaltado na porta da nossa igreja. Sequestro relâmpago. Aí o que aconteceu? Tava um dia frio, eu ia dar carona pro pastor, hein? Olha que legal. Falei para ele e pro pastor, espera um pouquinho que eu vou pegar o carro que tá meio longe. Ali para sair, saindo para a direita na igreja, o carro tava lá, liguei, fui dar uma pequena aquecida, vi os dois caras, um de cada lado, o cara entrou, abriu a porta e colocou o revólver aqui, ó, na minha axila. Não reage, não reage. Fui dar uma volta com eles. Aí ele se perdeu, fui me indicar o caminho de São Mateus. O cara com o revólver no meu peito, pegou o relógio, pegou. Eu só tava com o relógio que eu tinha deixado a carteira com a Ellen e a Bíblia. Chegou ali em frente à Ródia. Eu falei para ele: o seguinte, vocês já me assustaram, e eu tinha plena convicção, vão matar e vão jogar o corpo no rio, né? Eu quero dizer 4 coisas para vocês. Primeira coisa é que Deus ama vocês, tem um plano maravilhoso para a vida de vocês. Segunda coisa, diante da santidade de Deus, nós somos todos pecadores, vocês estão em pecado, o que vocês estão fazendo é pecado. Terceira coisa, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, é a solução para o pecado de vocês. E a quarta coisa, vocês precisam orar, é abrir o coração para aceitar Jesus, convidando Jesus para entrar no coração de vocês. A oração é: Senhor Jesus, eu preciso de ti, e nesse momento abre a porta do meu coração, entra na minha vida, perdoa os meus pecados. Aí quando eu terminei de falar qual era a oração, o cara sai, gritando.
Abriu a porta, corre! Eu falei, a minha Bíblia está aí no painel. Ele pegou a Bíblia, me deu, sai correndo! Eu saí correndo, eu falei, vá atirar, né? Sabe aquele muro da Ródia que tem 2 metros? 2 metros de alguma coisa de altura? Até hoje eu não sei como é que eu pulei aquele muro. Quando eu percebi, eu já estava do outro lado. Nem o Homem-Aranha me pegava subindo aquele muro. Gente, até hoje eu não sei como é que eu subi com Bíblia na mão. Aí você fala assim, ô Betão, você falou de Jesus para os caras. Espírito Santo, meu irmão, sou eu que faço nada. Se não é o Espírito Santo ali, jamais eu abriria minha boca. Eu, na verdade, ia tentar uma solução para me escapar daquela situação. E eu não conseguia pensar em outra coisa. Eu pensei, estou sem lenço, sem documento. Se o cara matar e jogar o corpo no rio, eles vão achar, não vai conseguir identificar, nem, não vai nem saber quem é esse infeliz. Falei, bom, vou me encontrar com Jesus. E fui ali esperando, vou encontrar com Jesus. E sabe aquele momento que você fala assim, puxa vida, eu vou para o céu. Saindo da igreja, gente, saindo do culto, um culto abençoado. Bênção. Adorando, depois de adorar o Senhor, sabe, em paz. Falei, Deus vai me levar agora. Aí o Espírito Santo falou, fala! Eu nem discuti com o Espírito Santo aquele dia. Normalmente eu discuto isso, é coisa da minha cabeça. Essa voz aí, isso não é voz, isso é coisa da minha cabeça. Eu tô viajando na batatinha, viajando na maionese. E falei de Jesus. No meio da exposição das 4 leis, citei alguns versículos bíblicos, e o demônio não resistiu àquilo. Hoje, quando eu leio o Tito falando isso, eu consigo entender. Eu vou repetir o que eu já disse aqui. Israel estava debaixo do domínio romano, debaixo do que nós podemos chamar de escravidão. Nossa, gente, eu já estourei o tempo. Já passei da hora. Eu vou encerrar por aqui, a gente continua na semana que vem. E na semana que vem eu vou avançar um pouco mais e vai ser a última aula desse trimestre. Mas quando eu leio hoje, a maneira que ele escreve para Tito, dizendo: sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão com todos os homens. Quando eu falo todos, a palavra todos envolve homens e mulheres. Agora estão querendo criar que dizer que existe um terceiro gênero, né? E querem usar. Então é o seguinte: todos já envolve masculino e feminino e qualquer coisa que você queira colocar, até bicho. Todos envolve tudo. Não é discriminatório, não é machista, nem afeminista ou feminista. A palavra todos envolve tudo. Inclusive, bicho, coisa, todos. Se você usa todos e todas, eu vou dizer para você que você não conhece a língua portuguesa. Então, eu estou aqui, fica uma dica de português. A Ellen é professora de português. E a língua portuguesa, todos compreende todos os gêneros. Todos os gêneros. E se você vê alguém falando todes, fala de Jesus para ela que ela precisa receber Jesus. Então, quando Paulo fala aqui todos os homens, mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens, mesmo que você esteja certo, mesmo que o outro esteja errado, mesmo que você esteja dizendo a verdade, mesmo que ele esteja dizendo mentira, mesmo que ele seja um secretário de Satanás,
que tenha sido enviado para roubar a tua paz, com mansidão. Eu vi uma cena, uma ocasião de uma discussão política, de dois políticos. Aí um diz para o outro: Vossa Excelência está faltando com a verdade. Bonito, né? Sabe o que ele disse? Você é um mentiroso! Tem forma de dizer as coisas. Você está targesivecicando. Você faltou com a verdade. Olha, você distorceu um princípio verdadeiro. Viu? Falei que o cara corrompeu a verdade. De uma maneira bonita. Você viu que legal? Mas como é que a gente vive isso aqui? Espírito Santo, meu querido. Controlado e dirigido pelo Espírito. Eu vou encerrar por aqui. Franquear a palavra para vocês. A palavra está com vocês. Desculpe ter estourado tanto no tempo de novo. Prometi que não ia fazer mais isso, mas hoje não tinha jeito. Eu só quero falar que descobri mais um. É o apóstolo Paulo e você, viu? Que o bem que não quer, o bem que quer não É o faz. que ele escreve mesmo. Eu falei, eu estou brincando, viu? Todo mundo é Em assim, né? Romanos, ele diz assim: Ele só falou uma coisa que passa no nosso coração, né? Do cristão. Eu achei interessante ele falar, lembre, no 3, lembre-lhes que se sujeitem aos que governam, as autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para qualquer obra, não, toda boa obra. Se o que governa mandar você fazer alguma coisa que vai contra os princípios de Deus na sua vida, você tem que ser desse jeitinho que você falou agora, acabou de explicar. Usar uma palavra discreta, com autoridade, o respeito, tudo, mas isso foge daquilo que eu creio, sei lá, mesmo que você pague com suas consequências, porque hoje em dia é muito difícil, você já vai ficando isolado. E é diferente do servo aqui, quando ele fala que pode o teu patrão não ser cordato, não ser de Deus, mas trabalhe para ele como se fosse para o Senhor. Aí é diferente. Mas aqui ele é bem claro. Estejam prontos para toda boa obra. Se tiver alguma obra destruidora, você não precisa obedecer. Só que tem que ser cordato, ser bacana no jeito de falar, ser cortês, respeitar. É não fazer, mas com toda a delicadeza mesmo de respeito. Esse é o interessante. Senão você vai preso. Mas eu ainda queria reforçar essa parte só um pouquinho. Ele fala, quando ele fala onde que está o Filipenses 4? Olha o que ele fala, só para a gente ficar bem claro isso para nós. Ele fala, no 4:2, rogo a Evódica e a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Aí ele fala, continua, depois lá embaixo ele fala assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há, e se algum favor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Olha que ele pare de falar das duas, aceite essas duas. Se tiver coisa boa, fale, se não tiver, não fale do outro. Isso aqui eu acho que tudo mata para nós essa coisa contra o irmão, o difamar, o fazer acontecer. Se existe, porque todo mundo que faz uma coisa ruim, se você parar, você vai ver que ele faz muita coisa boa. Ninguém é só ruim. Então, se tiver coisa boa, fale para o outro daquele, mas coisa ruim, abafa o caso.
encobre, não é? Obrigado, irmã Maria Alice, pela contribuição, porque, na verdade, a tua colocação é muito importante. Se alguém te mandar matar o outro injustamente, o que que acontece? Eu pulei, se os irmãos não perceberam, eu pulei do versículo 10 em diante do capítulo 2. Por isso que eu fui direto para o 3. Porque na próxima aula eu vou pegar esse trechinho do capítulo 2, tá? Para você entender, só para você entender, porque ele diz assim, porque a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. Capítulo 2, eu tô. Sim. Ele nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. É que o tempo não. Eu acabei falei demais, né? Essa que é a verdade. Era para mim fechar com isso aqui agora. Mas o ele é o primeiro final para depois voltar para o meio. É essa a ideia. Olha a clareza com que ele coloca. Porque a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, no meio de toda a corrupção, no meio de toda a maldade. Percebeu? Mas a irmã Maria Alice, com a sabedoria que Deus lhe deu, que só acrescenta a nosso grupo, isso é bênção, irmã Maria Alice. Por isso que eu não falo que eu aprendo com vocês. Ela já antecipou e já fechou de uma maneira muito mais sábia, muito mais tranquila. Mas na semana que vem eu vou ter que voltar nesse ponto aqui. Mais alguém? A Isso palavra é é de vocês. muito importante. O que você ensina, eu aprendo muito, viu? Fica tranquilo. Eu só falo umas coisinhas. Mas é bênção, querida, mas é o raciocínio. Se não esclarecer, as pessoas podem ir para casa com dúvida, ou já estão em casa, né? E ficar na dúvida. Tá? Então, isso é muito importante. Por isso que eu franquei a palavra, eu tinha franqueado a palavra a vocês. Mais alguém? Abra o teu microfone. Então, nós vamos encerrar por aqui, pelo silêncio. Próxima semana, nosso último encontro e entramos no recesso da escola bíblica, ok? Retornamos na primeira semana de agosto. Eu já esqueci que dia que é. Você vê como é complicado? A escola bíblica retorna no dia 6. Nós retornamos no dia 10. Nós retornamos no dia 10 de agosto. A primeira semana da escola bíblica começa dia 6 de agosto. E nós retornamos no dia 10. Eu vou mandar o WhatsApp, SMS, e vai aparecer no aplicativo e vai aparecer no Conectando também. Combinado? Podemos orar? Eu vou pedir para o Nilton orar, agradecendo pelo estudo dessa noite. Querido, fica à vontade na presença do Senhor. Amém. Só para colocar, pastor, é igual a Maria Alice falou, né? A gente aprende bastante com o pastor, né? Do jeito que o pastor explana, né, a direção da palavra, fica fácil para a gente aprender e colocar em prática também. E glória a Glória a Deus pela vida do Deus. pastor. Pela vida do Glória a pastor, Deus. pelos outros irmãos que também contribuem, igual o pastor fala, né? A gente só tem a acrescentar e aprender um pouco mais com cada um. Amém? Obrigado, querido. Deus abençoe vocês também. Obrigado. Amém. Amém. Vamos orar? Amém. Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o seu nome por quem tu és, ó Deus, não pelo que o Senhor faz em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por mais esse dia, que o Senhor nos deu a oportunidade de abrir os olhos, estar de pé, cada um cuidar dos seus afazeres
E aqui, Pai, chegar até esse final de tarde, esse final de noite, esse início de noite, aprender um pouco mais da sua palavra. Obrigado, Jesus. Obrigado pela vida do pastor Betão, Senhor. Continua usando ele poderosamente, Pai, fazendo dele um verdadeiro adorador, em espírito e em verdade, assim como nós também, ó Deus, para que nós possamos cultuar e aprender um pouco mais com cada um e colocar no seu altar tanto o nosso desejo como nossos aprendizados também, ó Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, por cada participante. Obrigado, Senhor, por cada palavra que aqui foi mencionada, a Deus. Que nós possamos estar sempre com a mente aberta para aprender e cultuar ao Senhor por todos os aprendizados que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Muito obrigado por esse dia, muito obrigado por este momento, muito obrigado por cada um aqui, ó Deus, que nós possamos ter uma noite abençoada, Pai, e acordar amanhã renovado para participar e glorificar o seu nome por mais um dia, por mais uma oportunidade de dia, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nos leva para descanso, Pai, e nesse dia possa ser mais um dia promissor na sua presença sempre, ó Deus. Assim eu oro agradecido no nome precioso do nosso Senhor Jesus. Amém e amém. 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 Amados, Deus os abençoe, uma semana abençoada. Amém, pastor. Amém, pastor? Amém. Tchau, gente. Amém. Deus abençoe. Amém.